Olá, que bom contar com você. Estamos aqui de novo com o programa Viva com Propósitos, um programa feito em oferecimento da editora Inspire, realizado pela Primeira Igreja Batista em São José dos Campos, para você. Hoje nós estamos trazendo para você quadros muito gostosos. Veja só, o Feminina, uma reflexão para o seu coração, palavras, Escola de Paz com dicas importantes para a criação dos nossos filhos, o Viva Notícia trazendo uma boa novidade e finalmente o Retratos da Vida para inspirar o seu coração. Então, conosco, o Viva com Propósitos. Bem-vindo! A escuridão é algo que incomoda profundamente a gente, não é? Você não ver, não enxergar, você não perceber, você ficar às cegas. A palavra de Deus, ela diz que uma vez nós fomos assim. Efésios 5:8 diz, vocês eram trevas. E de fato, antes de Jesus, a nossa vida é uma escuridão muito intensa. A gente não enxerga, a gente fica sem direcionamento, a gente procura entender as coisas e não entende. A gente fica procurando a luz em todos os lugares. Nós procuramos a luz em amigos, em parentes, no marido, na esposa. Nós procuramos a luz na carreira, em alguns livros. Nós procuramos a luz em conhecimento. Quem sabe essas coisas nos iluminam e a gente pode viver de uma maneira melhor, enxergar as coisas com mais propriedade. A gente descobre que nada disso tem a luz que a gente de fato precisa. A palavra de Deus diz em Efésios 5:8 que antes éramos trevas, mas agora nós temos a luz. Que luz é essa? É a presença de Jesus. A presença de Jesus é algo tão forte e precioso que, como uma luz, modifica tudo ao seu redor. A presença de Jesus transforma o meu rosto. Como essa luz está modificando o meu rosto aqui agora. A presença de Jesus transforma o meu coração. A presença de Jesus transforma a minha vida. A presença de Jesus transforma a minha família. A presença de Jesus é uma luz preciosa que muda tudo ao seu redor. Efésios 5:8 continua. Nós éramos trevas, mas agora somos luz. Então vivam na luz. O que a palavra de Deus está pedindo? Já que nós temos Cristo, já que Ele chegou na minha vida, no meu coração, já que Ele está presente, eu preciso mudar. Algumas coisas na minha vida têm que ser transformadas. Por exemplo, se antes eu vivia na escuridão da tristeza profunda, de uma coisa complicada que não me deixa nem me levantar da cama. Se antes eu vivia na escuridão, na prisão, do não entender o que está acontecendo comigo e não conseguir me movimentar, e isso me paralisava, agora que eu tenho luz, eu posso me movimentar para a alegria. Eu posso sair dessa escuridão para, em nome de Jesus, viver em paz e alegria. Isso precisa acontecer na sua vida. Deixa que a presença de Jesus transforme o seu dia a dia. Outro exemplo, se antes eu vivia na escuridão da inveja, eu queria o que os outros têm, eu me interessava pelo que os outros têm, eu achava que a minha vida tinha que ser parecida com a vida do outro. É uma escuridão, é uma prisão. Agora eu me liberto disso para estar tranquila e satisfeita com o que eu tenho, com o que está em mim, com o que está no meu coração, na minha família. Eu agora encontro paz e alegria para ser grata pelo que eu tenho e não ficar olhando para o que eu não tenho mais. A luz me deixa ver o que eu tenho ao meu redor e eu me sinto feliz e grata pelo que eu tenho, compreende? Outro exemplo, se antes eu me sentia presa na escuridão do egoísmo, eu tinha muita dificuldade em repartir, eu tinha muita dificuldade em entregar as minhas coisas para as outras pessoas, para beneficiá-las, para fazer um agrado, para fazer um carinho num dia especial. Agora, porque a luz
está na minha vida e ela é presente no meu coração é mais generoso, eu posso dar com alegria. Eu posso abrir o sorriso de alguém e agradecer a Deus por aquela vida, entregando para ela o que eu tenho, repartindo o que eu tenho, seja um dom, seja um mimo, um agrado, ou seja uma coisa maior. A luz tem que modificar a minha vida. Antes o que era escuro, o que era negativo, o que era pessimismo, agora vira luz, vira a presença de Jesus na minha vida, que me transforma por completo. Cabelo, cabelinho, cabelo, cabelão, cabelo, cabelinho, cabelinho, cabelão, cabelinho, yeah, 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 cabelão, cabelinho, 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 cabelão. É muito bom escolher o jeito do seu cabelo. Delete o câncer e ajude o Hospital do GAC a promover a alegria de nossas crianças e jovens. Faça a sua doação pelo site do GAC e participe. Para você, Alto de Páscoa 2013. Entrega. O amor de Deus em uma história de emoção e força. Nos dias 27, 28, 29 e 30 de março, no Expo Vale Sul. Grande doador, porque a vida vai muito além da nossa insatisfação. Há mais de 10 anos, a ABAP, Associação Beneficente de Ajuda ao Próximo, realiza assistência social a famílias carentes, levando amor e suprindo as necessidades básicas dos mais necessitados. Faça sua parte e seja solidário também. ABAP, mudando realidades, transformando vidas. www.abapsjc.org.br. Que bom, né? Que Deus sempre tem uma coisa para trazer para o nosso coração. Eu tenho descoberto muitas coisas através do feminino e eu espero que o Senhor também console, conforte o seu coração com isso que a gente está aprendendo. Mas hoje eu estou muito grata a Deus por poder receber aqui um parceiro de caminhada, o Robson. Nós trabalhamos juntos no Alto de Páscoa já há algum tempo e ele é o diretor artístico de todo o projeto, não é mesmo? Compartilhe com a gente um pouquinho sobre o tema desse ano. Como é que foi a descoberta desse tema? Como que a gente chegou nele? Bom, em primeiro lugar, quer dizer que é um prazer estar aqui, né? É um privilégio muito grande poder fazer parte da equipe criativa do Alto de Páscoa. Em relação ao tema, é muito interessante a forma como nós chegamos ao resultado, né? A nossa igreja todo ano tem um tema geral. Verdade. Que esse ano é o tema da doação. Estamos vivendo o ano de doação. Isso. E aí, baseado nesse tema, nós chegamos ao tema entrega, que para nós foi assim uma surpresa e uma alegria muito grande. Porque o Alto de Páscoa é isso, né? Tem a ver com a entrega, a doação, porque Deus amou, Ele deu, Ele entregou. E é disso que nós vamos falar esse ano. O Alto de Páscoa existe porque Deus deu, né? Exatamente. Basicamente, se nós fôssemos resumir, ele só existe porque Deus deu. É a essência, não né? é? A entrega. E a gente está aqui também porque Ele deu a vida e deu tudo que a gente precisa para a gente poder estar aqui, né? É muito precioso. Agora, existe uma história nova nesse Alto? Tem alguma novidade? A gente sempre tem novidades, né? A gente procura trazer coisas novas. Porque o pessoal pergunta assim, como é que é, né? É a mesma história sempre, né? Todos os anos. A história é a mesma. O que a gente tenta trazer é porque, se nós pegarmos os evangelhos, tem muito rico em detalhes, muitas histórias, personagens. Então a gente tenta trazer coisas que a gente não trouxe há alguns anos. E esse ano nós temos algumas cenas assim, que nós nunca fizemos, como, por exemplo, o encontro de Maria e Isabel. Né? Essa é uma novidade, né? Isso. Nós temos uma canção para essa cena. Então tem umas novidades legais que eu acho que o público vai se surpreender, sim. Por falar em canção, uma das minhas alegrias diante de Deus são as canções que você compõe. Não é? Como é que é isso? Como é que é compor coisas e vê-las, então, materializadas no palco? Eu confesso, assim, que eu não sei direito como é que funciona o processo de composição. Eu sei que eu componho. O pessoal costuma brincar, como é que é? Eu falei, não sei. Especial demais. Eu sei que eu componho. Em especial para o Alto de Páscoa, como nós já sabemos todo o enredo, a história,
o que eu faço é me inspirar na própria palavra de Deus, né? Amém. Então a Bíblia tem os 4 evangelhos, então eu começo a estudar e aí de repente eu percebo cenas e passagens que eu não tinha percebido e aí vem a música, né? A Canção de Maria foi uma dessas. Enquanto eu lia, eu vi aquele encontro, a gratidão de Maria e aí aquele verso, aquela poesia, né? Que é o Cântico de Maria, eu pensei, poxa vida, isso dá uma música. E aí começou a vir a música, aí vem a parceria, né? Com o Fred, o arranjo, a gente vai montando e vai criando. E aí é assim que surge. Uma das coisas interessantes no Alto de Páscoa é justamente a criação coletiva, né? A gente trabalha com bastante gente, várias cabeças, e a gente vai juntando para formar o todo. Isso é difícil, na sua opinião? Não sei se é bem difícil, né? Nós temos um lema na nossa igreja que é assim, juntos somos melhores. Isso. E nisso se pratica muito, então acontece. É claro que quando tem muitas cabeças pensando, a gente acaba às vezes travando um pouco. Mas, no geral, essa coletividade ajuda a gente a ter um olhar que sozinho eu não poderia ter, por exemplo. Então, é um olhar de um com o olhar do outro, que quando a gente vê, a obra está de um jeito que... Uau, surpreende todo mundo, né? Não poderia ser Todos igual. nós ficamos felizes com o resultado, é muito gostoso. Exatamente. Nós temos um espetáculo que é grande na nossa cidade, né? Já tomou um vulto enorme. E as pessoas que trabalham são todas voluntárias, né? Mais ou menos quantas pessoas a gente tem atrás dos... Esse ano é surpreendente, né? Esse ano, só na convocação, nós tivemos cerca de 800 voluntários. Foi. No primeiro momento de reunir as pessoas que nós que vão convidamos, trabalhar. e isso foi assim surpreendente, né? Todos nós nos surpreendemos. Então, pensar que tem mais de 800, né? Porque isso envolve outras áreas, envolvidos num espetáculo desse porte, é muito gratificante ver, né? Para cada ator no palco, tem uns 3 ou 4 no backstage, né? Exatamente. Na estrutura do espetáculo para cuidar de estacionamento, recepção e outras áreas afins, para que o pessoal possa estar no palco com segurança, né? E assim, e não é só 800 voluntários, são 800 voluntários assim, com paixão, com força, eles vêm no ensaio, eles participam, é muito intenso. É lindo demais, muito é especial. lindo demais. Nós temos muitas áreas também no palco, né? A gente trabalha com várias manifestações artísticas, dança, a próprio canto, depois as artes cênicas. Como é que a gente trabalha com essa junção de tudo isso? Durante todo o preparo, né, cada área cuida do seu espaço, né? Então nós temos o coro, a orquestra, e depois nós juntamos. É como a senhora mesmo ensina, né? É um quebra-cabeça, né? E as peças vão se juntando. E é incrível que, num primeiro momento, parece que as coisas não estão muito conexas, né? A dança com a música, com o coro, o teatro, de repente, quando junta, faz todo sentido, né? Ganha vida, né? Cada cena. É bem especial ver essa junção. Uma coisa que me chama muita atenção mesmo, Robson, é que, na verdade, todos nós não somos tão profissionais assim, né? Nós temos experiência, mas não que sejamos profissionais. Você acredita que as pessoas podem crescer em determinadas áreas com a experiência? Como é que você acha que isso pode acontecer na vida de alguém? Sim, eu penso até em todas as áreas, né? Até na questão profissional. Nós passamos anos numa faculdade estudando, né? Mas o que vai forjar mesmo é a prática, né? Verdade. É a experiência. E o Alto, né, como outro projeto, ele traz muito isso pra gente. No primeiro momento a gente tem o desafio nas mãos, né? O que fazer e como fazer. Então a gente pesquisa, a gente explora e nós temos a ajuda de Deus, né? Que está sempre inspirando, nos mostrando, incentivando. E aí quando a gente percebe, ganhou forma, né? Uma convicção que eu tenho é que o Alto de Páscoa é um negócio de Deus. Ele faz isso, né? É uma convicção que eu tenho de todo o meu coração, que é uma coisa dele, é um projeto dele para nossa cidade, para nossa nação. E é muito bom trabalhar com ele nisso, né? Então nós estamos conversando aqui com o Robson, ele é compositor, ele é roteirista, ele é diretor do Alto de Páscoa 2013, entrega. Está sendo um prazer conversar com ele nesse programa. E eu quero convidar você agora para pensar um pouquinho mais no que Deus tem para trazer para o seu coração através do Palavras. Vamos ouvir juntos. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que com frequência poderíamos ganhar por simples medo de arriscar. William Shakespeare. Você já teve a sensação de estar perdendo tempo? Isso pode parecer estranho para alguns,
Mas o fato é que se a gente parar para observar algumas situações da nossa vida, a gente vai se dar conta de que o nosso tempo, ele se esvai. Por exemplo, você marca uma consulta às 9 horas da manhã, só que você só é atendido às 11h30. Você decide almoçar no fast food e a atendente te diz que em 10 minutos o seu prato vai ser servido, só que você só consegue almoçar 40 minutos depois. Ou a sua passagem aérea, que diz que você vai chegar ao seu destino final às 2 da tarde. Só que aí tem uma turbulência, um pouso de emergência e o seu destino final fica para o dia seguinte. E quando a operadora do seu celular te liga e diz que você tem que aguardar uns instantes que viram minutos e dezenas de minutos? Quando você percebe que o seu tempo está sendo perdido com coisas corriqueiras do dia a dia, isso já te gera um desconforto? Imagina quando você se dá conta que você está sendo sugado dia e noite, fazendo coisas que não têm a ver com você, desperdiçando o seu tempo, numa persistente desventura de fazer aquilo que não é pra gente fazer. O fato é que o relógio não para. Segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos. Verdade. Às vezes você se dá conta de que tem anos que você está fazendo coisas que não tem a ver com você, com o seu perfil, com o seu shape, com aquilo que Deus sonhou para você. Se você nasceu para ser águia e insiste em ser qualquer outra coisa, tome cuidado, porque as suas asas podem atrofiar. Pare e pense comigo o que já deu para você, o que é tempo esgotado. Aquilo que você já sabe que precisa passar o bastão, mas você se sente desencorajado, tem medo de se arriscar. Shakespeare, em sua frase, nos encoraja a sair desse lugar de dúvida, ousar e vencer o nosso medo. Eu aprendi que nós podemos dar o crédito da dúvida e não ficarmos reféns do e se. E se eu me casar? E se eu for trabalhar naquele novo lugar? E se eu comprar uma bicicleta? E se? Muitas vezes esse e se nos impede de viver aquilo que foi feito para nós. Enquanto a gente pensa demais, a gente deixa de realizar. Com o crédito da dúvida, podemos conhecer coisas novas, correr riscos e, sem culpa, não ficar parado no tempo, independente de acertarmos ou errarmos. Deus te fez para ser quem Ele sonhou. Então chega de perder tempo forçando uma situação que não tem a ver com você. A minha dica aqui para você é: chega de perder tempo. Coragem, dá tempo de ser você. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9. Cabelo, cabelinho, cabelo, cabelão. Cabelo, cabelinho, cabelinho, cabelão, cabelinho. Yeah, 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 cabelão. Cabelinho, 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 cabelão. É muito bom escolher o jeito do seu cabelo. Delete o câncer e ajude o Hospital do GAC a promover a alegria de nossas crianças e jovens. Faça a sua doação pelo site do GAC e participe. Você, Alto de Páscoa 2013. Entrega. O amor de Deus em uma história de emoção e força. Nos dias 27, 28, 29 e 30 de março, no Expo Vale Sul. Grande doador, porque a vida vai muito além da nossa insatisfação.
Há mais de 10 anos, a ABAP, Associação Beneficente de Ajuda ao Próximo, realiza assistência social a famílias carentes, levando amor e suprindo as necessidades básicas dos mais necessitados. Faça sua parte e seja solidário também. ABAP, mudando realidades, transformando vidas. www.abapsjc.org.br. Estamos voltando com Viva com Propósitos. Que bom poder estar com você aqui, contando com a sua companhia. Mas eu queria muito que você conversasse com a gente. Nós temos alguns instrumentos para você dar sugestões, colocar a sua opinião, dizer como você está se sentindo diante do programa. O Facebook está à sua disposição, o Twitter e tem o e-mail, contato@vivacompropósito.com. E aí a gente quer ouvir mesmo o que você acha, sugestões de entrevistas, de assuntos para a gente abordar aqui. É muito bom contar com a sua participação. É isso aí. Eu quero conversar mais um pouquinho com o Robson, diretor artístico do Alto de Páscoa 2013, que se chama Entrega esse ano, não é mesmo? Fala para mim, você tem que decidir quem vai fazer qual papel, né, dentro das diversas cenas que nós apresentamos no Alto de Páscoa. Como funciona isso? Como você escolhe? Primeiro nós temos que nós chamamos de uma audição, né? Uhum. Então todos aqueles que querem se voluntariar para o teatro, né, atuando, então nós recebemos eles uma sala e nós fazemos algumas dinâmicas, alguns exercícios. Esse ano nós tivemos a possibilidade de filmar todos eles e aí depois numa reunião com toda a equipe nós decidimos o perfil. É claro, assim, com tantos voluntários é difícil a gente acertar sempre de primeira, né? Mas a gente tem procurado ver o perfil, melhor fala, o tom de voz, o que se encaixa. Porque o Alto de Páscoa fala sobre uma outra época, né? Então isso. Tem que achar esse peso, essa contextualidade. Uhum. E a gente vai acertando aos poucos, né? Isso é um processo bem interessante e trabalhoso, não é? Muito, muito. Tem algumas pessoas que estão com a gente já há alguns anos, né, fazendo um determinado personagem. Como tem sido a melhora desse pessoal, a capacitação desse pessoal? Isso é incrível, né? Eu acho que o maior exemplo é o próprio Jesus, né? Uhum. O Bruno Amaro, que interpreta Jesus há alguns anos já. Então, desde a primeira vez, vai melhorando, né? Vai aperfeiçoando. Né, vai buscando mais referência, vai pegando mais intimidade, ao ponto da gente já começar a confundir quando que é o Bruno, quando que é Jesus. A gente chama ele de Jesus, né, o ano inteiro, exatamente, né? Exatamente. É verdade. Porque vai criando, né? Isso. Então, por falar em Bruno, eu gostaria de chamar você agora para assistir uma matéria que nós fizemos com ele sobre a experiência que ele tem tido representando Jesus esses anos todos. Vamos ver. Penso que é impossível, assim, para qualquer ator que já tenha interpretado ou que um dia ainda venha interpretar o papel de Jesus, entender a essência, o tamanho desse amor, o tamanho dessa dor que Jesus passou. Deus tem me mostrado coisas muito específicas. A cada ano Ele me mostra de uma forma diferente, a cada ano eu percebo Ele agindo em mim de uma forma nova, diferente. A cada ano eu sou confrontado com as minhas dificuldades, porque eu posso interpretar Jesus, mas antes de interpretar Jesus, um dia eu decidi entregar minha vida para Ele. Eu creio que mesmo eu não sendo santo, que a santidade dEle habita em mim, mas eu sou um pecador. Então, quando eu sou convidado a fazer Jesus, parar para refletir a respeito da minha condição como pecador. Porque quando eu estou lá interpretando Jesus, eu preciso de alguma forma ser levado pelo Espírito Santo a pensar que eu estou lá também por mim, que o que Ele fez, Ele também fez por mim. Então, refletir a respeito dessa graça, desse amor que está disponível não somente num evento do ano, não somente numa situação ou num convite que é feito, mas é um amor que está disponível tanto para mim, como para todos os voluntários, como para todas as pessoas do mundo, e que se renova dia após dia, a graça e misericórdia de Deus, do amor de Jesus manifestado por meio dessa história que iremos contar mais uma vez, está disponível para todos nós diariamente. Tudo na vida é uma questão de processo, né? Se você é um profissional em qualquer área, você vai, a cada ano, a cada etapa da sua vida, você vai se aperfeiçoar naquilo. A caminhada com Jesus também eu vejo assim. O processo de conhecer Jesus
na nossa caminhada com Ele, ou seja, interpretando Jesus, também é assim. Técnica a gente aprende, relacionamento a gente desenvolve. A cada ano, a cada nova oportunidade de interpretar Jesus, eu procuro me lembrar quem eu sou, né? E eu gosto muito daquele versículo que diz que mesmo Jesus, sendo igual a Deus, ele não considerou ser igual a Deus como algo que ele devia se apegar, mas que humildemente ele se esvaziou e se entregou e morreu morte de cruz. Então, se Jesus, sendo Deus, se humilhou, quem sou eu? Né? Eu sou um servo, eu sou um instrumento. Né? O alto de passo não acontece apenas pela presença de um ator, ele é acontecido pelo mover de uma igreja, de cada pessoa sabendo que tem a sua função específica, e por isso eu creio e tenho certeza que a cada ano, não somente a nossa igreja, mas várias outras igrejas têm se aperfeiçoado nessa arte de comunicar essa história. Como diz o nosso pastor, ela é linda por si só, né? Mas Deus, como Ele é rico em criatividade, Ele sempre se manifesta de novas formas, e nós queremos surpreender, assim como Deus a cada dia nos traz algo novo, uma porção nova, uma nova forma de enxergar a nossa própria vida. Eu creio que Ele também tem nos levado a comunicar o alto dessa forma, e a gente pode ter esse resultado de, pela graça dEle mesmo, conseguir a cada ano fazer um espetáculo melhor. O Bruno é um garoto especial que Deus tem usado muito para transmitir o amor dele para todas as pessoas. E o Bruno reconhece que isso tudo vem de Deus. Nós temos tido outras oportunidades onde ele também foi Jesus. Inclusive um pequeno vídeo que nós fizemos para o nosso espetáculo de Natal, agora no final do ano. E que colocando na internet, nós percebemos que as pessoas começaram a perceber que aquela mensagem era verdadeira. E hoje esse vídeo já tem mais de 500 mil compartilhamentos. Eu queria que você inclusive assistisse. Está na nossa página na internet, visita, dá uma olhada, você vai se emocionar. É um vídeo muito emocionante, importante para o seu coração também. Por falar em experiência, o Bruno tem tido muitas experiências com Deus através, né, desses especiais que ele está fazendo. Você também tem experiências diferentes com Deus, inclusive de dirigir um outro musical, não é? Sim, o Casas, né? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. O Casas foi um projeto que nasceu no nosso coração em 2010 e partimos do zero, né? Roteiro, história, e a experiência foi tão especial quanto, né? Compor, no caso, foram 10, 11 canções. Isso, e são belíssimas. O que eu gosto no Casas é que ele é verdadeiro também, né? Ele atinge assim, uma verdade sobre o ser humano muito fortemente, não é isso? Que surpreende, né? É incrível como as pessoas assistem e ouvem as canções e falam assim, uau, isso é comigo, parece com a minha história, as pessoas se identificam mesmo, né? Como o Alto de Páscoa, né? As pessoas conseguem se ver em cada cena, com cada personagem e falar assim, essa mensagem é para mim, né? Isso é muito incrível. Como é que é isso, Robson? Você senta, você compõe um dia, talvez no seu quarto, e um dia você vê tudo isso no palco. Como é que é isso? É uma sensação incrível, porque, como eu falei, né? Eu não sei como eu componho. Eu sei que, vindo para cá, eu compus uma música. Então, assim, eu tô no elevador, me vem uma ideia, e aí então eu pego o celular e gravo. E eu sei que algumas canções também são respostas da minha oração com Deus. Às vezes algo que Deus fala comigo, que eu leio na Bíblia, num livro, ou que eu ouço de uma pregação, e aquilo me inspira, e quando eu vejo tem uma música. Às vezes algumas músicas é só para mim, né, no meu quarto, é uma forma de orar a Deus, e às vezes essas canções vão pro palco, às vezes essas canções viram tema de alguma cena, de algum especial. E quando eu vejo, eu penso assim, uau, Deus usou, né? Nossa, é muito especial. Essa fala de Deus com a gente, ela é tão real, né? E é singular, né? Você percebe que Ele está falando com a gente, né? Aquele momento único. Um dos nossos desejos no Alto, em outras iniciativas nossas, né, com as artes na igreja, é deixar isso claro para as pessoas. Deus fala. E Deus fala com você. E Deus tem algo especial para falar para o seu dia, hoje, não é assim? Exatamente.
Agora, vamos falar de uma coisa? Como é que é a preparação dos cantores do Alto de Páscoa, por exemplo? Porque também não são profissionais, né? Não são profissionais, mas são todos, assim, que têm um dom, né? Um talento especial que nós percebemos, assim, quando eles abrem a boca, né? Isso. Então, nós também temos uma seleção. Alguns já são convidados, até pela experiência, né, de participarem de tantas outras edições. Então, a gente começa depois a fase, assim como nós fazemos com os atores, a gente testa as canções. Porque às vezes ele canta muito bem, mas aquele timbre de voz não combina com a canção, então nós fazemos esses ajustes. E quando nós selecionamos, aí é que eles são desafiados a também interpretar, porque o Alto de Páscoa é isso, né? Não é só cantar, ele canta e interpreta. Ele se descobre então que ele é cantor e ator ao mesmo tempo, né? E aí ele vai se preparando, nós temos um time de preparadores vocais, com um time de direção de cena também que vai dar dicas de atuação. Né? E aí isso enriquece o personagem. Tem vários profissionais envolvidos, né? A gente convidou esse ano uma fonoaudióloga para ajudá-los, não foi? Isso, a Kelly, né? Kelly Sanches. Isso. A Fernanda Medeiros, junto com o Lucas Lima, fazendo esse trabalho de preparação vocal, além de toda a supervisão da direção, né? Que a gente fica ali sempre, né, pontuando e vendo, confirmando, isso é muito legal. Eu acho muito gostoso também que nesse esquema de trabalho coletivo a gente está sempre puxando uns aos outros, né? Você pode mais, vamos lá, dá mais um pouquinho, né? Todos nós vamos nos puxando uns aos outros. É exatamente por isso, né? Melhor. Porque como nós não trabalhamos com profissionais, então eles chegam um pouco inseguros, né? Mas como assim eu vou encenar, eu vou cantar? Então a gente tem que mostrar que é capaz, né? Assim como a gente também não tem experiência, né, eles também podem fazer acontecer. E eles acabam se descobrindo, né? Esse é um dos pontos altos, eu acho, do Alto de Páscoa. Eu me lembro, quando a gente começou, Robson, há 10 anos atrás, São José dos Campos não tinha quase nada de iniciativa artística. E durante esses 10 anos, eu tenho visto a nossa cidade se crescer nessa área, sabe? É bem impressionante como, assim, a gente também, eu acredito que a gente também semeou um pouquinho disso na nossa cidade, tem sido bem gostoso. Você tem visto, ouvido falar de outros Altos de Páscoa em outros lugares? Sim, nós temos muitas informações, né? Chegam de outras igrejas que tomaram a mesma iniciativa, gente lá fora também que faz. E é incrível, assim, que às vezes algumas coisas se parecem, né? A gente assiste e acaba se pegando, nossa, aquela cena e tal. Mas a gente percebe que o Alto de Páscoa já virou uma linguagem que comunica a todos. Então a gente percebe que muitas igrejas estão tomando a iniciativa de fazer o Alto de Páscoa com suas igrejas. Claro que em proporções diferentes, né? A gente percebe isso. Mas a gente, só de ver, né, que as igrejas estão se mobilizando para contar a história de Jesus na Páscoa através da arte, isso já é, assim, confirma tudo isso, né? É muito gostoso. Eu já tive a oportunidade de mandar, né, alguns roteiros para algumas pessoas, repartir canções e repartir a nossa experiência, né, com várias pessoas. E é lindo, lindo ver os nossos filhotinhos, né, por aí pela nação. Por falar em filhotinhos, nós estamos preocupados também com a sua família, com o que acontece na sua casa, por isso nós temos o quadro Escola de Pais. Para esclarecer suas dúvidas sobre criação de filhos, então eu quero que agora você acompanhe mais uma dica especial sobre os nossos amados filhos. Vamos ver. Olá, meu nome é Douglas Santos, sou conselheiro de pais e seja muito bem-vindo à Escola de Pais. Hoje nós teremos uma dúvida que pode ser a sua dúvida. Em cada quadro, em cada semana, temos aqui pessoas, pais em específico, que têm uma dúvida sobre a criação de seus filhos. Então preste bastante atenção na pergunta de hoje e que você saia deste programa, deste quadro em especial, sabendo que o Senhor tem te ajudado e te escolheu para essa tarefa maravilhosa que é a criação dos seus filhos. Vamos à nossa pergunta do dia. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura, a Bíblia em especial, é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução. Quando que você deve questionar o seu filho sobre a carreira? Eu acredito que isso não tem que partir muitas vezes do pai e da mãe. Eu acredito que isso tem que mais que partir do filho. Geralmente o filho tem uma dúvida acerca daquela profissão, o filho tem alguma dúvida acerca da sua própria profissão como pai e ele vai te questionar com relação a isso. Se você começa desde muito cedo já querer cutucar ou incitar alguma coisa nele, ele pode ser que ele vá para esse lado, para essa linha que você está escolhendo, quando na verdade eu acho que tem que ser algo natural. Tem que ser algo natural, o seu filho tem que escolher por si só
a sua carreira, a sua profissão, aquilo que ele ama, aquilo que ele escolheu fazer. Infelizmente hoje, muitos adolescentes têm escolhido algumas faculdades porque no final delas eles estão pensando mais no dinheiro do que na satisfação profissional. Lembre-se que o dinheiro, a Bíblia diz que é a raiz de todos os males. Então, se o seu filho está inclinado para ser algo que não dê tanto recurso financeiro assim, deixe que ele seja feliz. Porque, afinal de contas, o melhor lugar para nós estarmos hoje é o centro da vontade de Deus. E isso não está ligado ao fato de se ganhar dinheiro ou não. Estar no centro da vontade de Deus é fazer aquilo que Ele escolheu a nossa pessoa, a nós mesmos, os nossos filhos para fazer. E mesmo assim eu quero deixar mais 2 lições com vocês, pais. A primeira lição: quando o interesse do seu filho for acima da média para algum tipo de assunto, mesmo que não seja do seu entendimento, procure pesquisar. Pesquise sobre aquela carreira profissional, pesquise sobre aquilo que ele está tendo tanta dúvida ou está querendo saber. Leve ele a conhecer o local. Por exemplo, se o seu filho tem tanta inclinação para conhecer sobre aviões, para ser um piloto de avião, pense em levá-lo no aeroporto, pense em levá-lo a uma cabine de aviões, para que ele possa ver, para que ele possa aguçar esse sentimento dentro dele. E uma outra lição que eu deixo para vocês é a seguinte: Deus, Ele tem poder para nos mostrar toda e qualquer coisa. Então, se Deus tem te incomodado para você levar o seu filho a pensar mais sobre a carreira profissional, faça isso. Afinal de contas, se o Espírito Santo estiver te guiando para esse lado, faça o que Ele te disser. Mas sempre tenha o discernimento vindo da parte de Deus. Sempre instrua o seu filho com base na palavra de Deus. Lembre-se que o melhor lugar, a melhor profissão, a melhor carreira profissional que o seu filho pode ter durante toda a sua vida é o centro da vontade de Deus. Seja varrendo uma rua, seja sendo um profissional liberal, seja sendo um engenheiro dentro de uma multinacional, que ele esteja sempre no centro da vontade de Deus. Isso é o mais importante, isso é o que realmente traz a satisfação para o ser humano. Que Deus abençoe a sua vida, porque afinal de contas, nesse mundo em que vivemos, onde as pessoas estão procurando ter para ser alguma coisa, você tem o papel de ensinar o seu filho a ser uma pessoa segundo o coração de Deus, para que assim ela possa receber as bênçãos que vêm da parte dele. Que Deus te abençoe ricamente e que essa dúvida que pode estar aí na sua cabeça ainda com relação ao futuro do seu filho, essa ansiedade possa de certa forma acabar, para você confiar ainda mais naquilo que Deus tem para ele. Gostou desse quadro? Você tem alguma dúvida? Então escreva para nós nesse e-mail que aparece na sua tela. A sua dúvida é a dúvida de muitas pessoas e nós queremos ajudar você a ser um melhor pai e uma melhor mãe no seu dia a dia. Deus abençoe. Obrigado, Douglas. Que dicas importantes. Vamos acompanhar o que ele está nos ensinando para melhorar mesmo, né, o nosso relacionamento com os filhos em casa. Muita coisa boa, né, Deus falando no seu coração hoje. Por falar em muita coisa boa, nosso Alto de Páscoa esse ano está trocando de local. Nós vamos apresentá-lo no Expo Vale Sul, o local de exposições do nosso shopping Vale Sul, na nossa cidade. Inclusive, a troca de ingressos para o Alto de Páscoa esse ano vai ser realizada numa loja montada no Vale Sul. A De Pascoal tinha uma loja lá. Neste local, em frente à entrada para a praça de alimentação, nós estamos instalando uma loja, um ponto de troca para os seus ingressos. Então, corra lá, vá pegar o seu ingresso antes que eles acabem, né, Robson? Porque acaba rápido, né? Acaba, incrível, né? Rapidinho a gente fica sem ingressos. Por falar em novo local, a gente está com um desafio, né, de levar o palco e todas as nossas instalações para esse novo local, não é? Isso. Fala um pouquinho para a gente sobre a construção do cenário. Bom, o cenário ele é construído por um time, né, liderado pela Ana Paula, a Aninha, e é incrível, porque uma coisa que enriquece, né, o Alto de Páscoa é o cenário. Isso. Né? É o povo poder olhar e lembrar das cenas e ter aquela referência daquelas casas antigas, né? A gente quer levar o público para dentro da época, isso, né? Exatamente, passear pela vila, né, pelos lugares, e é uma forma assim de surpreender o público, né? Então, o pessoal já vai esperando que o cenário faz parte da história e é coisa boa, né? E esse ano nós vamos ter muitas novidades de cenário que eu não posso revelar aqui, né? Surpresa! Surpresa, só para quem vai conferir. Tanta coisa linda, é verdade. A Ana também conta com um time grande, né, de artesãos e pessoas que trabalham voluntariamente com ela, não é?
E eles trabalham mais ou menos 30 dias construindo detalhe por detalhe. É muito rico, não é verdade? E o time técnico? Bom, o time técnico nós temos muita gente envolvida, né? Na parte de som, da estrutura de palco, né? Para fazer todas as armações, a estrutura em si. E é muita gente trabalhando por fora, né? É o pessoal que não aparece no palco, no espetáculo, né? Mas que sem eles não teria todo o tchan, né? É verdade. Mesmo e nesse ano também eu estou muito grata a Deus porque nós estamos contando com um time de patrocinadores muito grande. Pessoas que estão se envolvendo para nos ajudar a fazer a coisa acontecer também. Inclusive o próprio Vale Sul, né, está apresentando o espetáculo para a cidade esse ano. Então, nós estamos muito gratos a Deus por isso. Essa é uma prova da proporção que o Alto de Páscoa está tomando na cidade, né? Já não está sendo mais visto apenas como um teatrinho, né, alguma coisa assim da igreja, mas sim como um espetáculo realmente que é uma referência para nossa cidade, né? E esse apoio tem chegado e tem nos surpreendido, né, com essa novidade agora do local. É verdade. E um dos nossos parceiros é o Brandão e também Ideia Eventos. Eles trouxeram para nossa cidade, na semana que passou, a Aline Barros. E nós vivemos como cidade um momento muito especial. Foi muito bonito. Eu estive lá, sabe? Foi muito especial. Eu queria que você acompanhasse a reportagem agora do Viva Notícias sobre esse assunto. Vamos ver. Conhecida como uma das cantoras mais influentes do cenário gospel, Aline Barros se apresentou no último sábado em São José dos Campos. Bom, eu acho que vai ser muito legal, até pelo jeito dela, que influencia os jovens, o carisma que ela tem. Tô achando que vai ser muito louco mesmo, vai ser tudo de bom. Mas antes do show, a expectativa de quem aguardava a cantora só aumentava. Eu espero que seja muito bom, o pessoal aqui tá bem animado, pelo visto vai ser muito bom. Diante de um repertório belíssimo, os admiradores palpitaram em qual música não poderia faltar no show. Sonda-me, usa-me. Sonda-me. Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Então eu direi, abra-se o mar. Muitos cantores e bandas se apresentaram antes. O grupo do cantor Paulo César Baruch e a banda Eleve marcaram presença. Então a gente se sente primeiramente muito honrado, né? A gente abriu o show do Thales, agora da Aline Barros, que são duas referências nacionais e posso dizer até mundiais, pessoas que a gente admira como banda. E pra gente é uma honra a gente poder fazer parte de eventos tão grandes. E se por um lado o público aguardava, atrás do palco, a cantora Aline Barros aguardava os minutos para se apresentar. E eu estou muito feliz, tenho certeza que essa noite vai ser uma noite de fazer transbordar a presença do Senhor aqui nesse lugar. E o show que já era aguardado pelos joséenses trouxe mais de 3.500 pessoas que dançaram, cantaram, pularam e louvaram o nome do Senhor Jesus. Um show para todas as famílias. O motorista Claudinei trouxe todos de casa para assistir à apresentação. A expectativa é adorar o Senhor primeiramente, né? E também abençoar ela, né? E curtir o show da Aline Barros. Durante o show, a cantora cantou e inspirou todos que estavam no local. Mas antes de ir embora da cidade, ela deixou uma mensagem para todas as pessoas. Declarar que 2013 vai ser o ano do transbordar de Deus, do amor, da alegria, da bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa. Entenda isso e caminhe em cima dessa palavra e veja grandes coisas Deus fazer na sua vida e em toda a sua família. Deus te abençoe. Então, nós chegamos ao nosso último bloco do programa Viva com Propósitos essa semana. Obrigado, Robson, por ter vindo. Muito bom mesmo. Fala para mim, você tem uma expectativa pessoal para esse espetáculo deste ano? Acho que a maior expectativa é ver o público sentindo aquilo que eu estou sentindo durante todo esse preparo. Eu já estive no Alto de Páscoa como telespectador, alguns anos assistindo. E sempre quando eu assisti eu me emocionava. E a emoção é a mesma, se não melhor, né? Melhor a cada ano. Então, cada cena que eu vejo, a cena do sacrifício, do julgamento, né? Eu fico assim, uau, né? E todas essas sensações que eu estou sentindo agora,
né, na direção, com toda a equipe, preparando o alto, o meu sonho é que as pessoas também sintam que ao entrarem lá no espaço do Vale Sul, né, quando começar no primeiro acorde assim, do musical, as pessoas possam sentir aquilo que a gente está sentindo, né? Puxa, amém. Esse amor. Né? É a fala de Deus, né? Que a fala de Deus seja bem próxima de cada coração, não é? Verdade. É isso mesmo. Você quer trazer um recado para o pessoal, uma mensagem, agora no final do nosso programa? A mensagem que eu gostaria de deixar é a mensagem do amor, né? Toda a história do Alto de Páscoa se resume no amor, né? Como nós colocamos aqui, porque Deus amou o mundo, Ele deu seu Filho. E essa mensagem de amor é o que a gente quer refletir nesses dias, é o que a gente quer vivenciar através do Alto de Páscoa. Então fica aqui o nosso convite para você, né? O Alto de Páscoa é para toda a família, então você pode se programar, pode trazer os seus filhos, fazer a troca de ingresso, e eu tenho certeza que você vai se emocionar, vai se surpreender, e o Alto de Páscoa vai ser um marco também na sua história, como é na minha. Obrigado, Robson. Tem muita coisa acontecendo, gente. A revista Felicidade está à sua disposição para você ver e acompanhar os fatos que Deus está realizando na nossa igreja, na Primeira Igreja Batista em São José dos Campos, onde você é o nosso convidado. Nós queremos que você esteja acompanhando toda essa fala de Deus sobre as nossas vidas junto com a gente. Eu quero te convidar de novo para visitar o nosso site, para conhecer as novidades do nosso programa, para ver o vídeo do Bruno ali no nosso site também. Eu quero convidar você para acompanhar o nosso programa, escrevendo e-mails para o nosso contato, para que nós possamos acompanhar as suas opiniões e sugestões. A gente quer conversar com você. E por falar em conversa, tem um quadro especial que é o Retratos da Vida, que vai conversar com o seu coração nesse momento. Acompanhe, veja o que Deus quer falar com você através dele. Bom, eu vim de uma família totalmente disfuncional. Logo após que eu nasci, meu pai então tomou a decisão de nos abandonar, sair de casa. Passou pouco tempo, a minha mãe casou novamente e foi uma época muito difícil, porque a gente passou por muitas dificuldades, aonde comecei a trabalhar muito cedo, na infância. Eu saía para a rua com apenas 10 anos para vender pastéis. Então eu estava um dia em uma casa, então uma pessoa me abordou e ali chamando, querendo comprar pastel, comprar as coisas, eu fui então abusado sexualmente por aquela pessoa. Quando eu entrei na minha fase de adolescência, eu comecei a desenvolver muito cedo a minha sexualidade. Então aquilo para mim eu já não podia mais viver sem sexo. Com 17 anos eu tomei a decisão então de sair da minha casa, sair da casa dos meus pais e vim embora morar sozinho para cá. Encontrei muitas dificuldades aqui, até então que eu conheci amigos, comecei a ir para a balada e o tempo foi passando e com isso, o que eu fui fazer? Eu fui ser gogo boy. Eu comecei então a sair com as pessoas por troca de dinheiro e me tornei um garoto de programa. Eu ia para as baladas, eu saía, eu fazia os programas ali, mas quando eu chegava em casa, batia a tristeza, batia a solidão, batia uma angústia muito grande e eu comecei então a pensar em tirar a minha vida. E nessa época, em 93, o meu filho nasceu, eu fui pai também solteiro, foi então que aí eu tentei o suicídio em 93, então eu cheguei a ficar quase 30 dias na UTI. Então eu saí daquele hospital com o objetivo, entregar minha vida para Jesus. Um dia fui convidado por um amigo, fui na igreja dele e aquela mensagem então tocou meu coração e quando ele fez o apelo ali para entregar a vida para Jesus, eu tomei a decisão então, depois de estar 2 anos na igreja, eu afastei e voltei para o mundo novamente. Então, no começo do ano eu sofri um sequestro, ali também perdi o meu noivado naquele ano, perdi 2 carros naquele ano e no final do ano, faltando um dia para terminar o ano, meu ex-patrão me chamou e me demitiu. Então você viu que tudo de ruim aconteceu em 2004, mas eu falo que foi ano de bênção, porque foi a partir dali que eu comecei a entender as coisas. Precisou acontecer aquilo,
Mas eu tomei juízo? Não tomei juízo ainda. 2005, então, eu fui com essa pessoa para o sul de Minas, pular carnaval lá. E quando eu cheguei naquela cidade onde eu nasci, ali vi bastante amigos, eu comecei a beber com eles lá, mas quando foi a madrugada eu comecei a passar mal naquele dia, aí minha mãe me levou para o hospital, chegou lá eu estava tendo um coma alcoólico. Então nesse coma alcoólico eu fui ficando mal até que eu tive um infarto. Engraçado que eu tive uma visão ali naquele hospital, um sonho assim, que Deus me mostrava num campo de futebol. E nesse campo de futebol tinha duas entradas. Por uma entrada, eu vi os amigos meus que eram do mundo bebendo, fumando, xingando, fazendo um monte de coisas erradas. E na outra entrada eu via alguns irmãos entrando, cantando um hino, uma música, Mais Perto Eu Quero Estar. E eu fiquei uns 5 minutos observando aquela cena. Aí Deus falou comigo: filho, qual é a sua escolha? E naquele momento, então, eu acordei desesperado. E foi aonde eu tomei a decisão, então, de, depois que saí do hospital, de voltar para São José e querer uma mudança na minha vida. Após esse sonho que eu tive, essa visão, então eu voltei, aquele mesmo dia eu voltei para São José, eu lembro que era uma quarta-feira, estava tendo culto, procurei um pastor, conversei com ele 5 minutinhos ali e ele falou: filho, é só Jesus mesmo na sua vida. Então você precisa se posicionar. Então eu tomei uma posição de cortar o relacionamento com todos os amigos que eu tinha no mundo. Falei: não, agora eu vou focar em Jesus mesmo. Então eu comecei a buscar uma busca intensa, passei pelo circuito vida da igreja, fiz restauração, então fiz celebrando a recuperação, que foi muito importante na minha vida. Passei por isso todo e depois de 6 meses eu já estava liderando um pequeno grupo na igreja, um pequeno grupo que hoje eu posso dizer que eu tenho tataraneto desse pequeno grupo. Então Deus começou a abençoar muito a minha vida. Logo após, então, fui fazer um seminário, comecei a fazer seminário de teologia. Então foi só um crescimento na minha vida mesmo, assim, espiritual, mas eu tive que tomar uma posição, não, querer romper com o passado e começar uma nova vida. Então paguei um preço alto por isso, mas hoje eu só estou colhendo aquilo que Deus tem feito na minha vida. Então hoje eu trabalho de tempo integral no ministério, trabalho na área de libertação espiritual, sou casado. Um outro milagre que Deus fez na minha vida, que em 2008 os médicos tinham diagnosticado que eu estava estéril, não podia ter filho, e com apenas 10 meses de casamento, Deus presenteou eu e minha esposa, nós estamos grávidos aí, já daqui a pouco nosso filhão está nascendo aí. Então, assim, eu tenho colhido aquilo que Deus tem feito na minha vida, logo você está sendo ordenado a pastor. Então, os frutos que eu tenho colhido hoje é só bênção na minha vida. Alto de Páscoa 2013. Entrega. O amor de Deus em uma história de emoção e força. Nos dias 27, 28, 29 e 30 de março, no Expo Vale Sul. É isso aí, nós estamos com você no nosso programa Viva com Propósito, falando do Alto de Páscoa 2013. Já são 10 anos, são 10 anos de apresentação desse espetáculo para a nossa cidade, são 10 anos de experiência com muitas pessoas trabalhando conosco, são 10 anos de crescimento como pessoas na produção de um espetáculo de tão grande porte, envolvendo mais de 700 voluntários, para apresentar para mais de 20 mil pessoas, pela graça de Deus, este ano, esse espetáculo que toca,
que mexe com a gente e que muda a nossa história. Como o Robson falou, muda primeiro a gente. E depois a gente tem o desejo de todo o nosso coração que também transforma a sua vida para melhor, para muito melhor. Nesse ano nós vamos apresentar nos dias 27, 28, 29 e 30 deste mês de março. Os ingressos estão disponíveis em posto de troca lá no Vale Sul. Você pode ir e escolher o dia ou o horário melhor para você. Na sexta e no sábado, sexta-feira da Paixão e no sábado de Aleluia, a gente apresenta 2 vezes, 17 horas e 20 horas. Então você pode escolher, levar a sua família. Você é muito bem-vindo, queremos ver você lá. Muita coisa boa está sendo produzida com muito capricho e carinho para você durante esse tempo. E também nós queremos muito que você conheça a primeira Igreja Batista em São José dos Campos, que é a realizadora desse programa e que, com a graça de Deus, conta com a produtora Inspire para oferecê-lo. A gente está vivendo momentos muito legais na campanha O Grande Doador lá na igreja, muita coisa acontecendo. Visite o nosso site, você é nosso convidado. Mas sobre todas as coisas, eu quero mesmo que você abra o seu coração para Deus. Você em Taubaté, você em Caçapava, você em Jacareí, você em Pindamonhangaba, eu quero que você permita a presença do Senhor nessa Páscoa. Nós estamos juntos durante esse tempo de Quaresma, recebendo de Deus tudo que Ele doou para nós, né, Robson? Aliás, a gente só faz essas coisas porque Deus nos deu, não é verdade? Obrigado por ter vindo. Obrigado por ter repartido, né, um pouquinho da sua experiência com a gente. Que Deus abençoe sua vida. Querido, até breve. Tudo de bom nessa próxima semana. Que Deus abençoe seu coração e sua vida. A gente se vê em breve. Até mais.